Aqui no palco 2, desafios à privacidade sob a ótica de diversos DPOs. Então, para quem acompanha online, basta escolher o painel através do link que está disponível para vocês. Então, os nossos participantes já estão chegando aqui. Peço a gentileza, relembrando, o mediador ao centro na poltrona branca. O mediador já se apresenta e apresenta os participantes. E a gente dá dica para o mediador, só perguntar se o pessoal está ouvindo aí, quem está conectado no canal 1, no canal 2. Um ótimo painel 1, ótimo painel 2. Aproveitem. Bom dia a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a presença de todo mundo aqui. A gente imaginava que o evento estaria lotado, mas ver hoje todo mundo aqui, essa plenária lotada, é sinônimo de muito orgulho para a gente. A gente está muito feliz com o resultado que esse evento trouxe aqui para a gente, e mais feliz ainda de poder compartilhar tanto conteúdo com vocês que estão aqui nos prestigiando e aprendendo um pouco aí com a gente durante o dia de hoje. Então, hoje, aqui no palco 2, teremos o painel Desafios da Privacidade sob a ótica de diversos DPOs. Eu sou a Gabriela Souza, atuo como DPO na DPOnet, então sou aí a responsável técnica da DPOnet. Então, mais uma vez, estou muito feliz com a presença de todo mundo e também com a presença ilustre aqui dos painelistas que vão compor o painel comigo hoje. Temos, então, o Henrique Fabretti, que é CEO do escritório Opsi Bloom, Daiane Martins, que é Regional Data Protection Manager da Scantec Brasil, Letícia Zampieri, sócia fundadora e DPO do LZ Advocacia, e Paulo Vinícius de Carvalho Soares, que é DPO no 99app. Novamente, agradeço a todos. A dinâmica desse painel também vai funcionar como os outros que vocês assistiram aí no decorrer dessa manhã. Então, separamos perguntas para cada painelista. Eles vão aí expor um pouco sobre o conhecimento deles, né, relacionado aí a essa rotina de DPOs, que é exatamente isso que a gente quis trazer para vocês hoje. Entender não só a parte conceitual, mas também que vocês consigam enxergar como que é a rotina de um DPO na prática mesmo e poder aí reproduzir esses ensinamentos no dia a dia de vocês. Então, podemos passar para a primeira pergunta do painel. Paulo, ao longo da sua trajetória como DPO, quais foram os principais ensinamentos que moldaram sua atuação e visão sobre a privacidade de dados? Primeiramente, bom dia a todas e todos. Obrigado, Gabi, em nome da DPOnet, pelo convite. Um bom dia ao Henrique, a Dai e a Letícia. Essa pergunta ela é de difícil resposta, mas eu vou tentar ser o mais prático possível. Acho que na trajetória enquanto DPO, a gente precisa não só agregar o conhecimento técnico, buscar as certificações, entender um pouco da questão técnica, mas os principais ensinamentos são de ordem prática. Em grande parte da minha atuação, eu aprendo com cada cliente. É entender como é que funciona a cultura de uma empresa. Uma grande SA ou uma empresa multinacional, ela funciona de uma forma totalmente diferente de uma empresa familiar. Uma startup, ela tem um apetite ao risco muito diferente de um grande hospital que tem uma carga de dados sensíveis. Então, entender a cultura da empresa é a primeira coisa. O segundo grande ensinamento é sobre gestão de pessoas. Acho que independentemente de atuar como encarregado de dados ou você ter uma equipe, ensinar as pessoas, a tratar as pessoas de uma forma respeitosa, principalmente em atos, né, que o DPO tem que fazer, que é como comandar um mapeamento e falar, isso aqui não é uma auditoria, eu não quero saber se está certo ou está errado, mas eu quero entender como é que funciona o fluxo. Tentar apresentar uma cultura de privacy by design, onde a pessoa ela tem que se sentir inserida dentro do trabalho para que ela possa lá na frente, né, se preocupar com o mesmo nível de segurança que você quer que isso tenha, também é muito importante. Entender que nós temos a nossa LGPD no Brasil, mas a gente não bebe só dessa fonte e tampouco bebe só da fonte de GPDR. É o que mais a gente ouve. Mas se você está lidando com uma empresa chinesa, como é que a China lida com privacidade? Se você está falando com uma empresa que ela é multinacional e você vai ter que entender como é que esse dado passa no Canadá ou passa num determinado país da América Latina, você também precisa ter muito cuidado
para que você não traga aqueles ensinamentos, aquelas caixinhas que você aprendeu nos cursos pro dia a dia, né? E, por fim, eu também diria que ao entender as empresas, você precisa ter como um ensinamento entender que você está, no final das contas, falando sobre pessoas. Pessoas têm as suas atividades, muitas delas não têm a privacidade dentro da empresa como algo que é o seu core, então elas têm que vender, elas têm que trabalhar, elas têm que fazer as suas entregas. Além disso, a empresa ela visa em grande parte o lucro, então a questão de orçamento é algo que você tem que trabalhar com muito cuidado no dia a dia, porque às vezes você vê o risco, você vê que a empresa tem a oportunidade de ter uma melhoria, mas ela não destinou aquele valor, aquele recurso naquele momento. Então, saber trabalhar uma política, não ter tanta, vamos dizer, tanto afã para você querer colocar isso na hora, mas trabalhar no todo, eu acho que são grandes ensinamentos que a experiência nos dá. Paulo, eu concordo muito com essa sua perspectiva, porque no escritório a gente sempre preza pela ideia da conscientização. Hoje não tem como você chegar em uma empresa impondo que ela precisa se adequar à LGPD. As pessoas que estão ali dentro têm que entender a real importância e a real necessidade daquilo. Porque muitos lidam, até hoje, falam que a LGPD não vai pegar, até hoje a gente acaba escutando algum comentário ou outro nesse sentido. Mas as pessoas acham que é só mais uma lei, é só mais uma coisa que eu preciso fazer. Nossa, eu tenho tanta coisa na minha rotina, eu ainda tenho que me preocupar que o meu diretor quer que eu me adeque ali na rotina do meu departamento a LGPD. Então, se não tiver esse pilar de conscientização e cultura de proteção de dados dentro das empresas, a adequação não vai para frente mesmo, o projeto acaba ali parando na metade ou até nem se iniciando, né, direito, porque as pessoas acabam fazendo o que tem que ser feito, mapeamento de processos, emissão de relatórios, cálculo de risco, só que aí as pessoas continuam mandando e-mail para o destinatário incorreto, não fazendo política de mesa limpa e tela limpa. Então, essa parte da conscientização é o mais importante para garantir aí que esses erros não sejam cometidos na rotina das empresas. E aí, acho que casando um pouco com a sua resposta, principalmente na questão de entender legislações de outros países, eu queria perguntar para a Dai, que atua, né, como DPO aí na Scantec Brasil, quais são os principais desafios de um encarregado de dados em uma empresa que opera em vários países? E como que é lidar com várias jurisdições de proteção de dados? Tá certo, Gabi. Bom dia a todos. Obrigada pela pergunta. Eu sou a Daiane, sou advogada. Conheci a maioria de vocês trabalhando na DPOnet, trabalhei 5 anos. Tenho um carinho enorme pela empresa, pelo evento de que já tive a oportunidade de organizar também. Hoje a Gabi está aqui. Sei muito bem das dificuldades, então quero te parabenizar publicamente. Eu sei o quanto você trabalhou por isso. Bom, Gabi, eu estava ouvindo a fala do Paulo, né, e refletindo aqui o quanto eu concordo, né? Hoje na Scantec, a Scantec é uma empresa de inteligência de dados que atua em boa parte da América Latina. E essa questão de lidar com várias jurisdições, a gente passa ali pelo primeiro passo da língua, né? Que apesar de na América Latina basicamente se falar o espanhol, são espanhóis diferentes, mas isso é só o começo da nossa grande dificuldade. Eu costumo dizer que as legislações de proteção de dados, elas têm uma espinha dorsal muito semelhante, mas tem ali questões muito particulares, tanto organizacionais, quanto culturais, quanto da própria legislação que a gente precisa estar muito atentos, né? No México, por exemplo, que é um país que tem a legislação de proteção de dados desde 2010, tem um nível de maturidade muito interessante. Apesar de agora eles estarem passando pela destituição da sua autoridade nacional, que é a INAI, que seria a nossa ANPD, o governo mexicano entendeu que por razões de possível corrupção, de enxugamento de máquina pública, resolveram destituir a autoridade. A gente não sabe muito bem como as coisas vão ficar. Provavelmente a legislação continua intacta, né? Isso deve ser incorporado por alguma entidade do próprio governo, mas a cultura que a INAI conseguiu promover dentro do México é algo que a gente precisa salientar. Eu estava conversando com um analista de RH do México, ele falou assim, Daiane, eu sou novo na empresa e eu preciso do aviso de privacidade voltado para o México. Eu falei, gente, o RH me pedindo aviso de privacidade, isso nunca acontece aqui. Geralmente me pedem aviso de privacidade para colocar lá no site, qualquer um serve, tá ótimo. Aí eu falei, tá aqui o aviso, mas deixa eu te perguntar por que você precisa desse documento?
Falou, olha, estou contratando uma pessoa e eu quero pedir referências. E para eu pedir referências, essa empresa ela vai pedir o meu aviso de privacidade, porque ela vai ter que saber o que eu vou fazer com as informações que ela está me passando, porque ela também tem responsabilidade do que ela está compartilhando comigo. Falei, gente, olha que diferente, olha o nível de maturidade que a gente já vivencia, né? Então, essa questão da cultura, de você entender como é visto a proteção de dados dentro do país é muito interessante. A Colômbia também passa por uma situação muito parecida. Esses dias, conversando com um colombiano, eu fui me apresentar, falei que eu estava na gerência da área de proteção de dados da América Latina. Ele falou assim, proteção de dados, que tem a ver com habeas data, né? Eu falei, habeas data? Habeas data eu escuto só no meio jurídico e olha lá. Geralmente as pessoas falam muito em habeas corpus, né? Quem não é do meio jurídico. Porque você liga a televisão, no jornal sempre vai ter alguém falando, um preso, famoso, impetrou um habeas corpus, mas habeas data, um remédio constitucional que é voltado para a proteção de dados, é raro alguém saber. Eu falei, mas como é que você sabe disso? Ele falou, não, desde que eu sou criança, tem muitas propagandas dentro do governo falando sobre a privacidade, sobre a proteção de dados, como que a gente faz para, de fato, exercer esse direito. A legislação mexicana ela é muito interessante porque o aviso de privacidade ele tem uma série de requisitos que, inclusive, tem que estar lá disposto como que eu vou exercer o meu direito enquanto titular, e não é só jogar um e-mail lá, não. Eu tenho que falar que documentos a pessoa vai precisar para, de fato, exercer esse direito que ela está interessada, né? A própria autoridade deles fizeram uma plataforma que você vai imputando informações e, no final, você tem um aviso de privacidade ali que você pode estar utilizando avisos de privacidade até específicos, se você vai filmar um ambiente, por exemplo. Então, são países que a gente não ouve falar tanto, mas que também têm um nível de maturidade muito grande e tem um processo diferenciado. Porque aqui a gente usa, por exemplo, o consentimento como uma base residual. A gente vai usar todas as bases, se não der nada, a gente vai usar consentimento, não é? Não é todo lugar que é assim. Na Colômbia, por exemplo, a gente praticamente tem um consentimento. Então, as outras bases que a gente tem para trabalhar são muito específicas, quase não cabe. O titular tem o direito desse consentimento tácito. Então, são coisas que a gente precisa estar ali sempre próximo, sempre pensando. Tem a questão do Uruguai também, que é um país que a gente atua. Nós somos uma empresa uruguaia. No Uruguai tem uma coisa que quando eu fui ler a legislação, eu falei, gente, mas espera aí, é assim? O dado pessoal lá não é só dado para pessoa física, ele é estendido às pessoas jurídicas. Então, a gente tem que ter muito cuidado enquanto DPO, que é algo que o Paulo estava falando, é quem é a empresa que você está trabalhando, onde ela atua, como que o país que ela atua se porta em relação à proteção de dados. A autoridade uruguaia exige, na verdade é uma obrigação legal, que você cadastre a sua base de dados e você nomeie o seu DPO dentro da própria autoridade. Então, quando tem um incidente, não tem jeito de você maquiar as coisas. Falar, não foi tão grave. Não, peraí, deixa eu ver a base de dados que você cadastrou. Tá bom, foi esse dado aqui que vazou, que você tratava? Não, você nem me contou que você tratava? Então, a conversa fica diferente. A gente precisa ter essa maturidade aí que vai acontecer nessas empresas. E no final do dia, a gente tem um desafio muito grande, que a gente tem que coordenar todas essas legislações, fazer normas corporativas globais para que a gente consiga transferir dados de uma para outra. E é muito interessante. É um mundo aí da proteção de dados que vai muito além, como o Paulo trouxe, dessa visão eurocentrista que a gente tem aqui no Brasil. Dai, muito obrigada por sua resposta. Inclusive, acho que dá para a gente linkar um pouco também com o que o Paulo disse, no sentido de que, assim, hoje não existe DPO que só conheça a LGPD. Se você não conhecer as outras legislações de proteção de dados também, a depender ali da rotina da empresa que você atua, você não vai conseguir passar essa cultura e essa conscientização para todos da equipe. E, inclusive, não só conhecer a legislação de proteção de dados, também a rotina exata do que acontece em cada departamento, das necessidades de cada colaborador, porque pode hoje uma pessoa do RH pedir o aviso de privacidade para você e você nunca ter tido contato com isso na sua vida. Geralmente, quem pede o aviso de privacidade é quem está ligado ali, relacionado ao site da empresa, não uma pessoa de recursos humanos. Então, é muito interessante ter essa perspectiva de que o DPO é além de LGPD, além de só conhecimento de proteção de dados. E aí, já partindo então para a pergunta da Lê,
Lê, considerando a diversidade de clientes e suas respectivas áreas de atuação, qual que é o maior desafio que você enfrenta como DPO e como você lida com as particularidades e necessidades de cada cliente? Bom, primeiramente, dar bom dia a todos aqui presentes, né, ao vivo, presencial aqui no online. Agradecer a você, Gabi, a toda a equipe de Pionet. Bom, acho que aqui o desafio, a nossa dor é muito comum, né, entre todos que estamos aqui e os atuantes na área. Na verdade, é a missão do que você mesma já trouxe aqui, do aculturamento. Então, uma abordagem inicial com o cliente, ele tem que entender o valor que está agregado a uma implementação da Lei Geral de Proteção de Dados e as demais legislações ali relacionadas à privacidade em si. Realmente, essa abordagem hoje com o cliente, quando muitos nem têm conhecimento do que é a LGPD, não sabem nem que é uma lei, né? Principalmente hoje no nosso mercado, segundo o estudo estatístico, dos micro e médios empresários, representam aí cerca de 80%, né, das empresas no Brasil. E esse público ele acha que essa legislação é somente direcionada para as grandes empresas. Então, o aculturamento ele acaba sendo essencial nessa fase inicial desse bate-papo, de você trazer que não é somente um custo, né, que nós temos plataformas como a nossa aqui, né, da DPO, que é acessível e que vai agregar valor e vai trazer ali uma segurança, não somente para a empresa, mas também a reputação, até perante os seus fornecedores. E é uma cadeia, né, ali que eu brinco de até um fornecimento, porque a partir do momento que o seu cliente ele compra aquela ideia da importância de se adequar a essa lei, vira ali um efeito dominó, que até os fornecedores deles vão acabar vindo, é o que eu estou vivenciando no meu dia a dia, né? Falando com os clientes. Então, vai se propagando essa cultura. Eu acho que é importantíssimo não somente você sentar no papel de DPO e seguir a risca ali, eu tenho a palavra final, não é isso. É um trabalho conjunto aí, acaba sendo um outro desafio que eu enxergo também, porque até puxando para o que o Paulo disse, de conhecer o terreno, cada setor vai ter sua particularidade, tem ali cada legislação específica do setor, área da saúde, financeira, enfim, as demais. Então, acaba sendo realmente muito desafiador você agregar isso e trazer com que o seu cliente ele entre nessa mesma sintonia que você, né? De conseguir trazer as informações necessárias, e você, como DPO, tem que necessariamente fazer a pergunta que ali acaba sendo uma comunicação mais prática, mais transparente, e a proximidade no dia a dia com o seu cliente acaba se tornando fundamental. Eu acho que é mais ou menos nessa linha. Lê, maravilhosa a sua resposta, seu apontamento, eu também concordo plenamente com isso. E hoje, além de todo o conhecimento que a gente busca, aí, então participando de eventos, congressos, fazendo cursos, a gente tem também a inteligência artificial ao nosso favor. Então, falar hoje de plataforma que nos ajude a fazer essa gestão e adequação à LGPD é muito melhor para a nossa rotina, né? A gente sai um pouco ali da planilha Excel, dos relatórios gerados manualmente, que muitas vezes ali na correria do dia a dia ou pela demanda mesmo dos clientes, a gente acaba deixando passar alguma informação que ali com um sistema de gestão não seria possível, né, ter esse tipo de falha. E aí, trazendo um pouco desse link da resposta da Lê, pergunto então para o Fabretti. Henrique, como você enxerga a crescente utilização da inteligência artificial no contexto da proteção de dados e quais são os desafios e oportunidades que você identifica, especialmente em relação à conformidade com a LGPD e outras leis de proteção de dados internacionais também? Perfeito, Gabriela. Bom, primeiro, bom dia a todos. Gabriela, Ricardo, obrigado pelo convite aqui para participar desse painel com vocês. Bom, vou separar isso em algumas partes. Primeiro, a IA tem ajudado, a gente tem visto uma série de soluções de tecnologia que tem embarcado inteligência artificial dentro desses sistemas para ajudar na gestão da governança de privacidade e proteção de dados. Então, tem um aspecto aqui que é uma injeção direta de produtividade, otimização desses processos. Isso é super benéfico. Acho que sua pergunta não foi nesse sentido, né? Mas, enfim, indo para outra camada aqui, a gente tem o potencial de uso de inteligência artificial dentro das empresas é algo que tem sido todo, né, clichê já, basicamente falado, das possibilidades, do que se tem feito, do quanto isso cresce, do quanto se investe dinheiro nisso. Tá todo mundo olhando para isso, todo mundo quer ganhar a prometida produtividade, otimização, os recursos que sistemas de IA dizem que vão trazer para os negócios. Então tem muita gente olhando para isso. Isso traz
eu não vou dizer que novos desafios, mas potencializa os desafios que já existem do ponto de vista de uso de dados, especialmente dados pessoais, no treino, no uso, na interação com essas ferramentas, né? Afinal de contas, como também acho que não preciso discorrer muito sobre isso aqui, a quantidade de dados que são necessários para você treinar modelos que sejam eficientes e sejam mais acurados, etc., é muito grande. Isso engloba também dados pessoais. Bom, dito isso, eu acho que a gente tem aqui, tem o básico dos problemas que já vimos, vieses discriminatórios, propriedade intelectual, eu saber a origem desse dado, como é que esse dado foi coletado para gerar esse treinamento, dar transparência no uso dessa ferramenta, dar transparência de quando tem uma decisão que foi fruto ou foi influenciada por um sistema de inteligência artificial. Esse, para mim, é o básico. Eu vou tentar trazer um outro ponto aqui, que na verdade me surgiu ontem. Eu estava dando uma aula para um grupo de executivos da área de tecnologia, nenhum advogado, e aí começando a aula, a primeira aula dessa turma, perguntando para eles as expectativas que eles tinham com o que a gente ia discutir ali, que era direito digital, algo totalmente fora do escopo deles ali, do dia a dia, e vários deles trouxeram algumas falas que iam no seguinte caminho. Existe uma lacuna muito grande entre tecnologia e essas regulações, e eu quero saber exatamente o que eu preciso de fato fazer para estar em conformidade com essas regulações. Eu achei curioso isso, porque discutindo ali, o que eu entendi dessas falas era, primeiro, a gente está, e aí eu concordo de falar que a LGPD não vai pegar, já pegou, etc. Mas na prática, a gente está numa bolha enorme aqui de pessoas que estão falando sobre isso. Pra gente isso não, já pegou, tô vendo aqui, a NPD tá atuando, a gente tem visto as empresas solicitando avisos de privacidade para poder compartilhar o dado, fazendo checklists de governança, de proteção de dados, mas nesse segmento, em quem está de fato colocando a mão na tecnologia que vai trabalhar para coletar ou processar esses dados, tratar essas informações, ainda não é uma realidade, talvez não seja uma realidade presente, porque a visão deles é a seguinte: não estou vendo enforcement, cadê a multa que disseram que iam fazer de 50 milhões de reais? Não estou vendo, tem uma coisinha ou outra focada em Big Tech. A consequência do uso inadequado desses dados também não está muito clara para mim ainda. E, eventualmente, me prometeram um ganho de competitividade em relação à implementação desses programas que eu não estou enxergando. Então, acho que a gente tem uma missão aqui de fechar esse gap. Tem uma parte disso que está totalmente relacionada a uma atividade de enforcement, tem gente que só vai ligar para isso quando tiver multa, e faz parte do jogo, é compreensível, a gente tem um monte de coisa para fazer além de olhar para a proteção de dados pessoais, então não dá para julgar dizendo que está errado. É uma forma, é uma abordagem. Mas também tem o lado da gente conseguir levar para esse público que as obrigações, e aí eu vou tentar conectar com a inteligência artificial aqui, porque a gente está falando de mais uma carga regulatória que vai se aplicar, e aqui uma carga regulatória que aplica-se à tecnologia, não a ação humana em cima de alguma coisa, né, como é a ação humana em cima de dados pessoais, o que por si só já é um desafio enorme. Mas enfim, como é que a gente fecha esse gap para mostrar o que de fato precisa ser feito e por quê? Porque dentro dessas falas eu entendi que o pessoal falava assim, não, precisa fazer um relatório de impacto, você precisa aqui preencher uma cláusula de proteção de dados, mas talvez pelas pessoas não saberem explicar o que está por trás disso, o que isso impacta no negócio do ponto de vista mais profundo, aquilo vira só mais uma obrigação e mais um checklist para esse público. Então, a gente conseguir levar o propósito que está relacionado a por que eu faço essas coisas, por que eu tenho um questionário de avaliação de governança. E aí eu vou entrar em outro parênteses enorme aqui, né? A gente é vítima de nós mesmos, né? Porque se começa um processo de uma empresa que preencheu um questionário de 58 perguntas sobre o seu programa de privacidade. Aí você pergunta, o que você vai fazer com essa informação? E o pessoal do outro lado não sabe responder. Não, eu vou arquivar aqui, ver se você atinge uma nota determinada no meu programa de avaliação. Beleza. Se eu não atingir essa nota, você não me contrata, é isso? Não. Eu vou te contratar de qualquer jeito, só preciso saber qual é a sua nota. Então, não tem função nenhuma aquele processo no final do dia. Então, acho que a gente, assim, esses questionamentos, a gente precisa ser mais atento ao propósito de tudo que a gente faz dentro, não só de proteção de dados, né? Faz para qualquer outra coisa, mas no nosso mundo aqui, por que de fato eu estou fazendo aquelas coisas? Por que eu tenho um processo de avaliação de terceiro? O que eu faço? Qual que é a consequência desse processo? Se ele não vai servir para nada e eu vou colocar um documento na gaveta, então eu não vou fazer, porque só estou impactando o negócio e causando atrito
no relacionamento com o meu terceiro, causando atrito na minha área de tecnologia. Então vamos encontrar o propósito do porquê que eu estou fazendo cada uma dessas atividades de governança. Quando eu falo de A, eu acho que a mesma coisa começa a aparecer aqui. Vou construir uma governança de A, mas como é que eu conecto isso no meu propósito de negócio? A gente tem um cliente lá, um grande banco, um case até público que a gente fez com eles, que foi a construção da governança de A generativa. Por que eles têm, qual que é o propósito deles em criar uma governança super sofisticada, detalhada em relação a como eles usam IA generativa dentro do banco? Porque eles lidam com um público que é majoritariamente pessoas, majoritariamente talvez seja exagero, mas tem muita pessoa idosa, é um público que tem uma abrangência nacional, então você está lidando com pessoas com os mais diversos tipos de conhecimento, e eu criar uma governança que faça com que esse indivíduo não tenha medo da tecnologia e consiga aproveitar essa tecnologia da melhor forma possível, isso tem que estar embarcado em cada etapa do desenvolvimento da ideação de um projeto de IA generativa até, no caso daquela IA generativa especificamente, né? Enfim, do projeto de ideação de uma IA generativa até o momento do uso dessa IA generativa, é essencial para que todo mundo esteja embarcado nesse projeto dentro desse banco. Se eu não investir isso de propósito, a gente vai cada vez mais perder credibilidade, porque os negócios vão só questionar. A multa não veio, eu não consigo enxergar o propósito disso, está me dando um monte de obrigação que eu não entendo por que ela serve. Então acho que esse seria, na minha opinião, um grande desafio, que não vale só para a IA, desculpa, eu talvez tergiversei um pouco, sair um pouco do foco da sua pergunta, mas para mim a IA ela vai só piorar esse cenário se a gente não tomar nenhuma atitude a esse respeito. A gente vai só fazer com que a gente crie mais obrigações que os negócios não vejam como algo que está conectado com o objetivo de negócio, com o propósito daquele negócio, e aí a tendência é que isso seja abandonado com o tempo, porque ninguém quer fazer nada que não enxerga o propósito daquilo, né? Inclusive é algo que se discute também em N camadas, né? Hoje se fala muito do propósito do negócio. Não adianta eu pagar um bom salário, se a pessoa não enxergar que tem um propósito no que ela faz, ela tende a não se engajar com aquilo. O mesmo vale para o nosso dia a dia de governança. A gente tem que investir o que a gente faz de propósito, esse propósito tem que ser claro, e para eu conseguir fazer isso, eu preciso entender o que eu estou fazendo profundamente, porque senão eu não vou conseguir dar esse propósito para o negócio. Enfim, desculpa, acho que falei demais aqui. Não, Fabretti, imagina, sempre suas falas são uma aula, tanto para a gente que está aqui no painel, quanto para todo mundo que está aí prestigiando o nosso painel. E aí, basicamente, acho que a gente percebeu que o que permeia o tema aí dos nossos maiores desafios como DPOs é a parte de conscientização de pessoas, né? Hoje, se a gente não conseguir o engajamento ali da equipe, de todo mundo entender a real importância e a necessidade dessa nova atividade aí que a gente tem que implementar nas empresas, a gente não vai conseguir atingir nossos objetivos e nem passar a importância e o real significado de cada atividade que a gente está fazendo para demonstrar essa conformidade. Tem alguma pergunta para a gente fazer? Perfeita, casa bastante com o que a gente está conversando aqui. A Isabela Rezende mandou a seguinte pergunta. Acho que cada um pode falar um pouquinho também. Qual é o papel da educação e da conscientização na promoção da cultura da privacidade de dados no Brasil? Iniciando aqui, é fundamental entender o que são os dados, quais são os reflexos que o uso indevido pode acarretar na vida de cada um e da sociedade como um todo, é fundamental. Então, quanto mais educadas a sociedade tiver, esse assunto vai ganhar mais importância. Pegando o final da fala do Fabretti, começa-se a haver mais propósito. Então, quanto mais educado, quanto mais acesso à informação, eu acho que mais preparada vai estar a sociedade para uma evolução de proteção de dados e privacidade. Obrigada, Paulo. Vai muito na linha até da pergunta que você fez para mim, complementa o que os colegas falaram aqui. Usei a palavra fundamental porque não deixa de ser. Né? E assim, eu acho que é importante também a empresa ela entender ali as reais consequências que aquilo pode causar para ela. Né? E que às vezes, pelo menos eu enxergo dessa forma, a tragédia financeira que pode ocorrer, ela é o mínimo dos piores males que podem acontecer, se ela não estiver com a cultura, e não necessariamente a cultura somente na parte de diretoria, mas principalmente para quem está no front, no dia a dia com o cliente, porque vai se tornar cada vez mais recorrente as pessoas questionarem. Você vai em algum lugar, para que você precisa coletar o meu gênero? O que isso vai influenciar? Qual que é o fundamento para justificar a compra de um produto? Né? Então, acaba sendo realmente fundamental essa visão.
Obrigada, Lê. Bom, eu só posso ir ao encontro do que o Fabretti acabou de falar, no sentido que enquanto as pessoas não entenderem o que de fato isso atinge o dia a dia delas, isso atinge o negócio e não de uma forma tão abstrata como eu vejo em alguns treinamentos que a gente participa, ou muitas vezes até em treinamentos que a gente dá, é muito importante, fique de olho no seu dado. Mas por quê? Se eu vou aplicar uma NPS dentro do meu negócio, por que eu preciso tratar esse dado de forma adequada? O que isso impacta para o meu cliente? O que impacta para mim? Se eu sou um PMO e eu estou desenvolvendo essa NPS, por exemplo, aonde que encaixa a LGPD ou a área de privacidades dentro desse negócio, dentro dessa atividade específica? Eu só fiz uma política aqui que está publicada, dá uma olhada, preenche esse formulário. Isso, com o tempo, eu acho que a gente não vai chegar em lugar algum, vai saturar ali a atividade da empresa. Então, é ter esse olhar de onde que eu, de fato, posso contribuir. Bom, acho que para finalizar e acrescentar aqui algo que eu posso, de fato, acrescentar a gente, nessas iniciativas de educação e conscientização, acho que já passou da fase da mesmice, de que é dado pessoal, quais são as sanções da lei, enfim, o beabá. Isso sempre tem que fazer, não faz parte, mas acho que a gente tem que começar a conectar isso com a vida real das pessoas, né? Foi dito aqui de maneira geral, então não estou falando nada de novo, mas acho que a gente começar a conectar isso com de primeiro, as pessoas que estão por trás ali. Não adianta a gente tentar conectar só com a realidade da empresa, né? A empresa não existe, ela é uma ficção jurídica, são várias pessoas que estão ali dentro e todas elas usam dados, precisam de dados no seu dia a dia, dão seus dados para N atividades. A gente tentar conectar isso com a vida real delas, tornar esse tema mais tangível para elas, acho que é uma forma da gente conseguir melhorar o nível de conscientização das pessoas sobre isso. Bom, pessoal, eu gostaria de agradecer, então, a presença de todos vocês. Acredito que esse painel tem agregado muito conhecimento e prática também para todos os ouvintes. Gostaria de agradecer também todo mundo que está ouvindo o nosso painel, dando uma força aí. E muito obrigada. Aproveitem o evento, que ele está maravilhoso e a gente ainda tem muitas palestras e painéis para aprender bastante. Obrigada, gente.